Boa noite. Oi, boa noite. Hoje nós vamos falar sobre inadimplência. Inadimplência, deixa eu ver se eu consigo escrever aqui e fixar. Deixa eu ver como é que faz, eu nunca fiz. Será que é aqui? Não. Aqui. Como que faz? Ah, achei. Fixar. Vamos aguardar a doutora Cristiane entrar, fazer a solicitação. Deixa eu ver se ela já não fez e passou sem que eu percebesse. Tema bastante interessante, né? Agora é inadimplência em tempos de Covid-19. Então, como que ficam essas relações? Como é que fica a falta de pagamento? Como que o credor pode fazer? Pode se socorrer do direito ou não, de contratos, de renegociações? Cadê a doutora Cristiane? Enquanto isso, eu vou acenando aqui. Cris, cadê você? Vai ser mais um bate-papo, embora eu tenha convidado a doutora Cristiane para uma entrevista. Ela estava online agora há pouco. Aqui, ela entrou. Dani, boa noite. Que bom tê-la aqui hoje para falar de um assunto tão atual agora, bem esperado para receber, para pagar, ações. Muito feliz de ter aceitado. É uma honra tê-la nessa. Você me ouve bem? Mais ou menos. Tá cortando. Tá cortando? Tá um pouco. Vou ver se eu falo um pouco mais alto. Acho para fazer um Mas apoio. não é o sol, não é a altura, viu, Dani? Tá picotando. Ah, é? Vamos seguindo. Se o pessoal
Se a gente tiver dificuldade, a gente vai falando. Combinado. Boa noite a vocês todos que estão aqui. É um prazer. Foi um convite muito carinhoso e eu não podia dizer não, logicamente, né? É um tema que eu trabalho no dia a dia, então eu tenho bastante familiaridade, então vou compartilhar com vocês a experiência que a gente tem diária, né, da questão da inadimplência. E é um prazer, Dani. Eu tenho acompanhado você também, é um trabalho super interessante, super bacana que você tem feito. Um pouquinho por dia, né? Aquela coisa de aprender um pouquinho, buscando áreas e assuntos do direito que fazem sentido. Isso é muito bom, você está de parabéns. Ai, obrigada. Eu tô gostando das ferramentas, hora, o eco, onde tá cortando. Tá cortando um pouco. Deixa eu ver se Você está me ouvindo bem? Será que o pessoal está ouvindo? eu tô te ouvindo bem. Agora vamos ver se você me ouve. Não, né? Não melhorou nada. Não, estou te ouvindo sim, Dani. Melhorou. Melhorou? Bom, Melhorou. então é um enorme prazer. Eu tô aproveitando mais agora, é uma descoberta, na verdade. Tá? A gente. Tá ruim? Tá Olha, cortando. tem gente que Ó, tá o ouvindo. Rodrigo tá falando que tá ouvindo bem. Ah, o Rodrigo, aham. Melhorou, tem gente que falou que melhorou. Vamos seguindo, vamos ver. Vamos tentar. Tá muito legal. Ai, bom. Deixa eu trocar o fone. Tô achando muito legal a questão para a gente divulgar informações. Eu acho que é uma possibilidade de forma simples, né? Passar o que passar de forma bastante prática. Todo mundo hoje achar o fone. Ele vai parar certinho. Vamos ver se melhorou. Ai, melhorou, Dani. Melhorou mesmo? Sim. Ah, que bom. Melhorou, graças a Deus. Vou acertar para ele ficar mais em pezinho assim, ó. Peraí. Tá bom? Eu tô te ouvindo bem melhor agora, eu não sei o pessoal. Ai, que bom. Pessoal, se manifestem para a gente saber se tá legal o som para vocês. Se melhorou, se precisa fazer mais alguma coisa. Melhorou, aí, melhorou. Então, as redes sociais eu tô achando assim muito legal para eu estudar, para eu ir atrás de conhecimento e para passar também um pouquinho do que eu estudo. Então, eu estudo alguma coisa, eu venho, gravo um vídeo, eu faço um post. É uma forma das pessoas ficarem sabendo e não custa nada, né? Todo mundo tem um celular, uma internet, é bem simples. E os vídeos curtos são interessantes também, né? Porque as pessoas estão um pouco sem tempo. Então, vídeos curtos sempre agregam, né? Você tá de parabéns, Dani. Ai, obrigada. E às vezes vídeo também tá lavando uma louça, coloca para ouvir, né? Não precisa ficar ali prestando atenção, olhando. Então, pode colocar para ouvir enquanto tá fazendo outra coisa. Bom, vamos começar então para o nosso tema. E o nosso tema é inadimplência em tempos de Covid. Direito, pessoas e posturas. Na nossa conversa hoje mais cedo, você deixou claro que gostaria de falar não só da parte jurídica, né? Eu achei muito bacana isso. Trazer também a questão humana, a questão de como a gente se comporta, como se portar diante de uma inadimplência, seja credor ou seja devedor. Então, a forma de comunicação muito interessante que você traz. Acho que o pessoal vai gostar muito da sua contribuição aqui conosco. E para a gente começar, você poderia trazer para nós o que é, então, inadimplência? Para a gente já começar pelo título? Eu acho bem importante isso, Dani, quando a gente trocou aquelas ideias iniciais, a questão da inadimplência não é um assunto só jurídico, né? A partir do momento que existe inadimplência é porque existe um vínculo obrigacional entre partes, né? Existe um contrato, uma obrigação, um credor, um devedor, e existem as pessoas, né? A partir do momento que é inadimplência,
há pessoas e há posturas. Qual postura? A postura da pessoa que busca inadimplir, a pessoa que busca adimplir, a pessoa que está com dificuldade, quer adimplir e não consegue, a pessoa que aproveita do contexto da pandemia para se eximir de uma obrigação, a postura do credor em querer receber de todo custo, a postura do devedor de não querer pagar de forma alguma. Então, a gente tem posturas diferentes, porque são pessoas diferentes, são histórias diferentes, e isso tudo, agora com essa crise que nós vivenciamos, a gente pode perceber com maior riqueza de detalhes, né? Não existem só pessoas que são devedores e que não querem pagar, existem também aqueles que, mesmo com as dificuldades, se esforçam para resolver tudo, não querem deixar pendência nenhuma. Existem aqueles que facilitam, aqueles que dificultam, aqueles que fazem corpo... Tem de tudo, né? Empresas que já têm uma política, empresas que não pensaram sobre isso. Essa questão toda da pandemia, nós estamos vivendo momentos de insegurança, momentos de dificuldade, em que as pessoas estão aprendendo a lidar com isso tudo, né? Então, quando eu sugeri que a gente falasse de direito, pessoas e posturas, é porque a postura que a gente tem muda tudo. Então, dependendo da forma como você escolhe tratar aquela situação, você vai ter um desdobramento ou outro. Então, a gente, como operador do direito, a gente também tem a nossa postura, né? A gente pode escolher qual vai ser o caminho. A gente até falou um pouquinho disso hoje à tarde, né? Sim. Quando a gente fala da postura daquele profissional, né, duro, austero, que todo mundo tem medo dele porque ele vai e ele é duro. Essa postura resolve? É uma postura atual? É uma postura que o medo vai trazer uma consequência positiva? Então, a gente tem que repensar certas posturas, certos conceitos, para que aí daí para frente a gente tenha resultados diferentes, né? Então, perfeito. O primeiro passo, Dani, eu penso que a gente tem que identificar a inadimplência como uma ruptura de um contrato no que tange a questão financeira. Então, a partir do momento que eu fiz um contrato com você, eu tenho um dia de vencimento para pagar aquele contrato, e no dia seguinte eu não paguei, eu já estou inadimplente. Então, nós temos uma visão, às vezes, das pessoas distorcida. O vencimento é dia 15, eu não paguei dia 15, eu já estou inadimplente. Não importa se é um dia ou se são 2 dias. Então, a questão da inadimplência é essa questão do descumprimento do contrato no que tange a data do vencimento. Perfeito. Né? Muito interessante essa simples. fala. É muito interessante você ter trazido tanto a questão da postura de cada pessoa, porque numa situação diferente, exige-se uma postura diferente, né? Nós não estamos vivendo uma situação de dificuldades normais, que a gente Sim. enfrenta ao longo da vida, que sempre a gente tem períodos. Agora, realmente é um período totalmente diferente, é um período que está atingindo todo mundo, então atinge quem deve, atinge quem é credor, independente, todo mundo vai ter uma consequência, né? Possivelmente não positiva na maioria das vezes. E no final da sua fala você comentou que tem gente que a questão da inadimplência, se vence dia 15 não paga, até o dia 15 não paga, a pessoa já fica inadimplente. A partir do dia 16, ela já está inadimplente. E a gente ouve muito falar, tem pessoas que acham que só depois de 3 meses ou de não sei quantos dias é que está inadimplente. Não, eu não paguei, mas ainda não foi, meu nome ainda não foi para o cadastro. Ou por que isso? Por que as pessoas têm essa ideia de que demora esse período depois do vencimento para aí sim estar inadimplente? Infelizmente, Dani, é uma cultura que nós temos que precisa ser quebrada. Então, alguns contratos, por exemplo, alguns contratos educacionais trazem essa postura, no sentido de permitir a inclusão dos dados do devedor no cadastro de malpagadores somente depois de 90 dias. Então, a questão da inclusão no cadastro de malpagadores é uma situação,
A questão da inadimplência é outra. E as pessoas confundem. Elas acreditam que se trata do mesmo instituto, e não é. Uma coisa é o credor te dar 90 dias para você se organizar e quitar aquele valor. Outra coisa é você achar que você tem 90 dias para começar a ficar inadimplente. Isso eu escuto muito no escritório. Aí eu vou explicar para as pessoas, alguns entendem, outros se revoltam, vão no PROCON, né? Então, nós temos essa cultura de que muitas pessoas acreditam que a questão do nome em cadastro de malpagadores é a mesma coisa que a inadimplência. E se eu sou credor e não faço a inclusão, isso não quer dizer que a pessoa não está inadimplente. A única coisa que significa é que o credor deu uma folga para que aquele devedor tivesse um tempo hábil para poder buscar resolver a situação sem onerá-lo, porque a partir do momento que vai para o cadastro de malpagadores, se for protesto, por exemplo, ele vai ter custo. Se for Serasa, não, porque basta um clique do credor no sistema. Mas se for protesto, não, existe uma tabela e dependendo do valor do débito, ele vai inserir naquela tabela e ele vai ter aquele custo. O ônus é sempre do devedor, salvo negociação em contrário, né? Sim, sim. Realmente, aí que tá a confusão que as pessoas fazem, né? Esse período do vencimento até uma possibilidade maior que o credor dá para que o devedor adimpla sem que envie o nome para os órgãos de devedores, esse período ele continua inadimplente, né? Porque a prestação já foi vencida, mas ele continua inadimplente e ele acha às vezes que não. Aí, ó, custa caro, o Eric tá dizendo, custa caro o protesto, né? O protesto não é barato. Então, é uma despesa alta. E é importante, quando a gente faz uma negociação, a gente sempre alerta o devedor e a gente pergunta, nós vamos, dependendo da política do credor, né? Qual é o valor que cabe dentro do bolso? Aí a gente sempre mostra para o devedor, olha, tem que caber no seu bolso também, se há protesto, o valor do protesto. Não é o credor que vai honrar com isso. Então, a pessoa precisa se organizar, porque na hora que ela chega para fazer esse acerto, ela tem que saber que esse ônus é dela. Sim, até porque não seria justo. O credor ele já está prejudicado pela falta de pagamento, ainda tem que arcar com o custo nesses órgãos, né, para inserir esses órgãos. E você citou também a questão do PROCON, as pessoas procuram o PROCON. Quando é que a gente pode procurar o PROCON? Em que situação? Essa semana mesmo aconteceu um fato nesse contexto. Eu estava negociando com uma pessoa, né, que era uma pessoa na área educacional, e a pessoa questionou os trâmites acadêmicos da instituição. E aí ela queria barganhar comigo a questão financeira frente ao que ela achava que a instituição educacional não estava cumprindo de acordo com o que ela esperava em termos contratuais. E aí eu demonstrei para ela que a questão financeira é um ponto e a questão acadêmica é outro ponto. Nós, como escritório responsável pela cobrança, a gente não mistura os assuntos. Então, para que ela buscasse dentro da instituição educacional a resolução dessa situação, né? E aí ela continuou questionando e ela queria saber de mim, Dani, eu perdi sua imagem, não sei se as outras pessoas também perderam, eu não tô te vendo. Ué, eu tô vendo também que... Peraí, deixa eu ver como é tá mostrando, acho que o seu computador, alguma coisa assim. Deixa eu ver como é que faz pra ver. Ah, aqui em cima. Aí. Voltou. Eu fui acenar para as pessoas. Desculpa. E aí, Dani, aí eu mostrei para a pessoa, né, que a questão educacional é uma e a questão de cobrança é outra, a questão financeira é outra. Claro. E aí ela queria que eu falasse que a instituição estava errada. E eu falei, eu não tenho alçada nem contrato para poder trabalhar essa questão. Então, se você entende que tem algo que não está de acordo com o que você acha que é correto, busque um advogado ou busque o PROCON, né? Ela então, queria discutir o mérito, né? Queria discutir. Então, todas as vezes que a pessoa sentir que ela teve seu direito violado, ela tem que procurar um profissional, porque muitas vezes
Eu, por exemplo, quando trabalho a inadimplência, eu não trabalho questões de mérito acadêmico, de diploma, de nota, se fez trabalho, se não fez trabalho, isso não tem, esse não é o nosso viés. Então a gente não mistura as estações. Então se a pessoa entende que ela ficou no prejuízo, ela tem que buscar ajuda ou pelo Procon ou em relação a algum profissional particular, né? Sim. De repente, nesse caso, ela poderia até conversar na escola, né? E dizer que não estava satisfeita com o serviço prestado, se teria alguma Sim, forma de, não sei, de é a melhorar o primeira orientação. serviço. Melhorar o serviço, agora não discutir o débito, né? Eu acho que Mas sabe o realmente que uma coisa não tem nada acontece, a ver com a Dani? outra. É que muitas vezes o devedor, ele não gosta de ser devedor, né? A É, maioria, graças a Deus, ninguém, assim, a maioria não gosta, né? Não vive de ser devedor, né? E ele precisa justificar a sua falta, que é a sua inadimplência, com base em alguma coisa. Então fica mais confortável para ele falar que ele ficou inadimplente, porque a escola também não cumpriu o outro lado. E aí ele dá aquela sim. balanceada e ele se sente mais confortável em falar que ele é devedor. Isso é psicológico. Então, algumas vezes eu já tenho, a nossa equipe já tem esse jogo de cintura e a gente vai tentando ajudar. Mas tem coisa que foge da nossa alçada, a gente não tem a possibilidade de entrar no mérito. Então, quando foge muito da nossa alçada, a gente tem que direcionar a pessoa ou para a escola ou para outro profissional, né? Sim, muito Geralmente a gente interessante. direciona para a própria escola. Mas eu acho que o primeiro passo seria esse, né? A pessoa não está satisfeita com o serviço prestado, vai lá, conversa, tenta saber E como que outra pode situação, melhorar. Dani, Hum, outra situação bem interessante é quando, às vezes, agora não que a gente está com a pandemia, a gente está à distância, né? Mas muitas vezes, quando a gente tem aquele presencial olho no olho, que é bem gostoso da gente fazer, às vezes a pessoa está brava, gritando, esperneando e alegando várias situações. Aí eu chamo a pessoa, vem até no escritório, vamos conversar, eu estou aqui para te ajudar, olho no olho. Aí na hora que você começa a conversar com a pessoa, que você olha no olho da pessoa e que você começa a perguntar, você faz as perguntas chaves. Aí você identifica que é exatamente isso que eu acabei de te falar. E aí a aham. pessoa te pede desculpa. Eu já tive vários casos, a pessoa te pediu pedir desculpa. Olha, doutora, eu realmente eu estava errado. Eu preciso resolver, parcela isso para mim. Vamos resolver. Esquece que eu falei. Eu estava Olha só. nervoso. Então, o olho no olho é muito bom. A gente tem uma oportunidade boa de poder dialogar com as pessoas, né? Sim. Não, e essa forma é a melhor, né? Conversando mesmo, para fazer uma negociação, ver o que a pessoa está sentindo, mostrar o outro lado. E essa, para fazer uma negociação, Cris, precisa. O que você orienta? Que as próprias partes resolvam, que procurem um profissional. A gente sabe, né, que, claro, um profissional tem mais meios, ferramentas, recursos para conversar, para sei lá, determinar uma negociação mesmo, ver o que fica melhor para as duas partes, sem onerar demais uma delas, né? Porque sempre uma delas tem realmente. Quem deve, como você acabou de dizer, não gosta de dever, geralmente não gosta, fica incomodado, está infeliz por dever, né? Mas o que você orienta? Pode as próprias partes negociarem? Como que você Sim. discute isso? Olha, eu penso, Dani, que o melhor caminho sempre, seja mediado por um profissional, seja intentando sozinho essa resolução, é o diálogo, é o entendimento, é você ouvir o outro e sentir as possibilidades que você tem, né, de juntos resolverem a situação. Existem situações e situações. Vamos pensar numa pessoa física que tem um imóvel, um único imóvel, e que é ele que administra esse imóvel, não está numa imobiliária. Ele pode muito bem buscar, num primeiro momento, a resolução do conflito com seu inquilino de uma forma direta. Eu penso que não tem problema dele buscar esse entendimento. Agora, Uhum. vamos imaginar que a pessoa tenha 10 imóveis, 15 imóveis, está num outro contexto, tem uma administradora de imóveis que é uma empresa que faz essa intermediação.
eu penso que essa empresa, pela especialidade que ela tem, ela pode buscar resolver esse problema. Agora, vamos imaginar que é uma empresa, é uma escola, é um condomínio, que já tem um advogado ou um escritório responsável pelas cobranças. É outro caminho. Em todas as situações, eu penso que o grande diferencial são as pessoas. Por quê? Volta naquilo que a gente falou no início. A postura da pessoa muda tudo. Se eu chego para negociar com você com uma postura agressiva e já me colocando num patamar acima e você como a devedora num patamar abaixo, a gente já começa em desigualdade. Muitos credores, às vezes, não entendem essa postura, mas ela é uma postura moderna, uma postura diferenciada, que faz com que a gente traga o devedor para um patamar de entendimento. A partir do momento que você eleva o devedor e ele tem interesse de resolver, você consegue travar uma negociação em outros patamares. Agora, se você rebaixa muito a pessoa, se coloca num patamar superior e agressivo, a tendência de você fechar um negócio é muito mais baixa. Então, eu penso que o primeiro ponto é a forma como você aborda, seja do profissional, seja da pessoa física diretamente. E outro ponto que eu acredito que seja muito relevante é a questão de você travar uma negociação de forma verbal. Antigamente, a gente chamava isso de fio do bigode. Né? Não que hoje a gente não possa fazer uma negociação no fio do bigode. Agora, quando você faz uma negociação no fio do bigode, você não tem os termos daquela negociação transcritos no papel. Então, se uma das partes amanhã descumprir, seja credor ou devedor, você fica naquela berlinda de você não saber como você vai agir. A partir do momento que você transcreve isso formalmente num documento, que tem o nome correto, que tem a identificação das partes, o objeto, coisas simples às vezes, que é um título executivo, que você pode executar, muda tudo. Então, eu sempre falo, uma negociação que tem um título que te resguarda é uma negociação mais forte, porque você não vai ficar na questão da fiusa do bigode do outro, né? Às vezes, quando a pessoa faz uma negociação de forma isolada, sem o respaldo do advogado, ou de um mediador, ou de alguém que realmente entenda, no caso, as imobiliárias, você fica numa situação, ambas as partes, sem resguardo. Vamos pensar agora no caso das locações, em que os locadores estão dando descontos. Se isso fica no verbal, hoje eu te dou desconto, e amanhã, será que o mês que vem eu vou te dar também? Não tá no papel. Sim. Eu não tenho isso formalizado. Então, o devedor, que no caso é o locatário, ele fica na insegurança. Né? Então, eu penso que a questão da formalização, ela é muito importante. Ela é relevante em qualquer tipo de negociação que seja feita. Além da formalização, eu acho que o contrato feito por alguém, por algum profissional mesmo da área. Porque tem pessoas que imprimem da internet um contrato e esse contrato às vezes não abarca tudo que precisa, não liga, não tem as conexões que precisa. E aí, se uma das partes descumprir, você vai atrás, vai ver, vamos ver como que tá o contrato. O contrato não diz sobre isso, não previu, né? Então, o contrato bem feito, feito por um profissional, é essencial, porque contrato por contrato não faz tanta fartura assim, digamos. Tem até uma situação, Cris, uma cliente nossa que tem os filhos numa escola particular e um dos filhos ganhou bolsa para ir para uma outra escola. E ela chegou na escola que ele estudava para pedir a transferência e o funcionário falou, não, mas quanto que você vai pagar? Como que é? Peraí, se eu cobrir, você deixa eles aqui? Ela deixa, então tá bom. E assim foi. Aí ela continuou pagando o preço menor que ela pagaria como se o filho tivesse ido para outra escola com a bolsa. E no ano seguinte, esse funcionário dessa escola que negociou com ela foi um contrato verbal. Ele saiu da escola. E ela não conseguiu mais o desconto. Os novos funcionários responsáveis pela tesouraria, pelo setor financeiro, falou, não, mas como que você combinou isso? Onde está?
não tinha nada contratado, não tava, foi um Sim. contrato verbal. E aí, o que aconteceu? Ela perdeu o desconto a partir de então, não conseguiu a bolsa no outro colégio que o filho tinha conseguido antes. Então, a importância... Desculpa, o celular caiu, desequilibrou. É, porque ele tá com o pininho do fone embaixo. Então, é muito sério isso, da gente Sim. formalizar realmente os contratos, fazer um contrato bem feito, que vai te resguardar futuramente, porque o contrato é justamente para isso, é se caso uma das partes não adimplir, não cumprir com aquilo que foi pactuado, né? E as Sim. situações mudam, olha só, o período mesmo que nós estamos vivendo agora é um período atípico, e esse período atípico, ele trouxe muitos descumprimentos de contratos. Então, se a Ô, gente tem tudo Dani, formalizado, sim, mas você sabe que é uma coisa assim, eu tenho pensado muito sobre isso. As pessoas estão ressaltando muito que estamos num momento de crise, que é está todo mundo exagerado. com dificuldade, isso e aquilo. Não são todos que estão com dificuldade, não são todos Sim, os ramos que estão em dificuldade. Existem casos pontuais, tem gente que está ganhando dinheiro, tem gente que está tem. aumentando a equipe. Então, eu penso que a gente generalizar não é um bom caminho. E outra coisa que eu acho bastante importante a gente ressaltar é que crise sempre enfrentamos. Tivemos crises no Sempre. passado, passamos por elas, tivemos crises estaduais, crises de setores, crises em razão de questões naturais, crises em razão de barragens. Nós tivemos vários tipos de crises, vários tipos de dificuldade, né? Então, eu acredito que uma crise como essa, que a gente está vivenciando hoje, a única diferença que ela tem de outras crises, tirando, logicamente, as suas particularidades, é que as pessoas não estão preparadas para ela. Então, frente a uma demanda alta, o que fazer? Como você mesmo disse, é uma escola. A escola tem políticas próprias para desconto? Ela tem Então, políticas próprias para uma negociação? Existe uma régua que você trabalha a questão da cobrança? Até quanto você pode esperar? Como que vai ser isso? Qual é o passo a passo? Quem faz o quê? Até que ponto a instituição toma conta? Até que ponto você passa por uma terceirizada, que pode ser um escritório de advocacia? As empresas não estão preparadas, infelizmente, para isso. Então, o que acontece? Quando chega uma crise como essa que nós vivemos hoje, as empresas se assustaram porque elas perceberam a sua fragilidade. Elas perceberam que elas não estão profissionalizadas, elas estão profissionalizadas muitas vezes no seu métier, a escola, na parte educacional. sim. E a parte administrativa, A parte financeira, né? administrativa, todo o complexo de pessoas, o passo a passo, as políticas, até onde a empresa pode ir, até onde a empresa não pode ir. Eu posso dar desconto para todo mundo? Eu não posso dar desconto para todo mundo. Se eu der desconto para todo mundo, talvez eu quebre. Então, tudo isso tem que ser analisado. Que caixa que eu tenho para suportar por quanto tempo? Eles não têm esse tipo de análise. Eles estão muito preocupados com o dia a dia, com o objeto social deles, que é o educacional, por exemplo. Sim, a parte Então, pedagógica. Aham. um alerta que eu faço é esse, que a gente olhe para toda essa pandemia que nós estamos vivendo como um aprendizado. Tem o lado ruim? É óbvio que tem. Estamos perdendo pessoas, pessoas que amamos, pessoas que não conhecemos, que poderíamos conhecer, né? Pessoas que fazem parte da nossa história estão se afastando, pessoas estão sendo mandadas embora. Tem uma série de coisas que são os desafios que a gente está enfrentando, mas isso não vai ser eterno. Agora, qual é a lição que a gente pode tirar em termos de inadimplência? Eu posso falar para você. 90% das empresas não estão preparadas, não têm políticas. E aí, quando você vai falar sobre isso, é aquilo que a gente conversou hoje à tarde. Algumas estão dispensando pessoas e estão sendo sobrecarregadas e não estão conseguindo pensar nesse outro lado. E isso é Sim, prejudicial, porque a partir do momento que eu não tenho olhos para ver, isso vai passar. E uma outra situação muito delicada,
que eu sempre alerto as pessoas, os clientes, é que a cobrança deve ser feita. Não é maldade fazer cobrança. É O justo, serviço né? É foi direito. prestado, o serviço foi prestado, você tem que ter a contraprestação. Mas de que forma você vai fazer? Qual vai ser o mecanismo que você vai usar? Qual vai ser a política que você vai adotar? É uma política humanizada? É uma política que busca resolver? Ou é uma política do ferro e fogo? Tudo vai depender da forma como você faz. Mas você tem que fazer. Por quê? Porque quem não faz a cobrança, você contribui para que aquele devedor se afunde mais ainda. Porque quando você for cobrá-lo lá na frente, vai ter a incidência de juros. Os juros, Dani, é mensal. E às vezes as pessoas assustam. A multa, muitas vezes, é uma única vez, é uma multa. Mas os juros te comem por mês. Né? É assim, é um pouquinho por mês. Quanto e aí, mais quando você vai apresentar aquele débito para o devedor, ele fala: olha, não tem cabimento, que juros é esse? Isso é juros abusivos, eu vou no PROCON. E aí, ele realmente leva isso para o PROCON. E aí, o PROCON vai apresentar para ele: olha, desde quando você está devendo? São 10 meses? Quantos por cento de juros ao mês? Faz a conta. Você vai encarecendo. Aí tem honorários advocatícios. Fica impagável, né? Às vezes a pessoa desiste e entra judicialmente, aí tem honorários sucumbenciais, honorários contratuais, tem as custas processuais, e aí vai onerando, e muitas vezes o devedor ele perde a esperança, porque ele fala assim: por que não me cobrou lá atrás? Eu já ouvi isso de devedor. Por que ele não me cobrou lá atrás? Eu falei: ele te cobrou, você esqueceu, ele te cobrou. Você disse que não podia, tá aqui, ó, no seu histórico. Faz 10 meses que nós estamos pedindo para o senhor negociar. Eu avisei que isso ia ficar difícil, está ficando difícil. Então, a negociação, uma cobrança bem feita, eu penso assim, pelo menos, ele é um instrumento de resolução de conflito. Porque você não resolveu o problema hoje, ele vai instaurar. É um conflito. O credor tem direito a receber, né? Sim. Então, esse é um ponto que eu penso que as pessoas têm que se atentar para isso. Sim, a cobrança é justa. Até o Eric escreveu aqui, ó, não cobrar estimula a inadimplência de outros, né? Eles veem que não está sendo cobrado e às vezes se embolam nisso, deixam, e aí vai ver lá na frente, tá com aquele tanto de juros e a dívida pode se tornar impagável, sendo que podia ter sido negociado, parcelado, ou visto, né, quais eram as condições. Deixa eu fazer uma pausa aqui. Olha, tem bastante pessoas conhecidas, tem pessoas da nossa pós, tem pessoas da OAB, da diretoria da OAB, eu tô vendo aqui. Então fala aí que eu não vi, Dani. Quem tá aí? A Thaís deu boa noite. O nosso coordenador, professor Márcio. Olha! Ô, Márcio, que prazer! Muito legal. E muitos colegas aqui também, amigos de profissão e outros. Muito, muito bom. Obrigada, gente, por estar aqui com a gente hoje à noite. Eu tô bem honrada também. É muito gostoso ter o carinho de vocês. Ah lá, falando tchau. Ô, Cris, e quanto à negociação? Se a pessoa tá devendo e... deixa eu fazer uma outra observação antes disso. Aline, ó. Aline. Quando eu te conheci... Aline. Aline. O Fábio. O Fábio. É verdade, eu fiz apresentar. Isso aí, Eric, ajuda a gente. Que vai passando tão rápido, às vezes a gente não vê. Quando eu conheci você, eu lembro que você falou que você trabalhava com cobrança humanizada. E você comentou agora, eu lembrei. É muito legal isso, né? Essa questão mesmo de chamar o devedor, vem aqui, olha nos olhos, tem uma conversa direta, vamos ver o que está acontecendo, o que a gente pode fazer para te ajudar para que você consiga adimplir essa dívida. Uma questão humanizada. E você citou também antes, no começo da nossa conversa, que se uma pessoa já chega de forma agressiva ali cobrando, o devedor às vezes nem ouve, né? Ele nem te ouve, ele não se abre para ouvir. Se é a ferro e fogo, então ele eu não posso pagar e então vai ficar assim mesmo. Deixa assim. A Ellen, eu falei da diretoria, eu estava falando da Ellen, obrigada. Então, realmente, essa questão da cobrança humanizada, eu acho que ela tem um efeito muito positivo, além de ter maior possibilidade mesmo de
de receber, de recebimento. Em último caso, se não der certo, ainda tem a via judicial, tem os outros Sim. recursos. Mas ter essa ideia mesmo, essa consciência de trazer a pessoa, de olhar nos olhos, de conversar, de tentar negociar, de ver o que cabe no orçamento dela, para que as duas partes não fiquem prejudicadas, né? E a visão também de que cobrar não é errado, não é ruim, né? Não é maligno cobrar. Então, Ô Dani, eu acho importante a gente ressaltar que muitas vezes, quando eu falo da cobrança humanizada, às vezes o credor não gosta. O credor não tem a olha só que dimensão. interessante. O credor, não todos, logicamente, quando a gente explica, né, o passo a passo, como que são as políticas, ideias que a gente dá, porque a política de cobrança, quem institui é o credor, não somos nós. Nós, como escritório, simplesmente somos um instrumento, né, treinado, Vai obviamente. mediar, intermediar. Temos toda a estrutura, temos toda a equipe já treinada com olhos de ver, ouvidos de ouvir, específico para atender, já tem um ouvido treinado, já sabe ouvir, identificar o que está acontecendo. Isso é diferente. Agora, o que acontece? Muitas vezes o credor ele tem receio de, quando a gente fala da cobrança humanizada, de você facilitar para o devedor. Isso não quer dizer que você está facilitando para o devedor. A minha cobrança, para você ter uma noção, Dani, e às vezes as pessoas têm uma visão distorcida, eu não faço cobrança dando desconto. Eu não chego para o devedor e falo, olha, para resolver com você, eu vou te dar 50% de desconto, 20% de desconto. Não. O seu débito principal é X, acrescido de honorários, de juros, de multa, atualizado, o valor principal é X. Até então, porque... É importante isso, porque o credor às vezes acha que quando a gente fala da cobrança humanizada, é que a gente está abrindo demais possibilidades para o devedor e facilitando para ele. Não é isso. É você conseguir olhar para o devedor e viabilizar dentro da política do credor o acerto entre as partes. Porque não adianta o credor ter o crédito, o devedor ter o débito e isso não ir adiante. Sim, né? sim. Então, esse abrir de olhos é muito fundamental para não achar que a gente está pendendo para o devedor. Ah, você está pendendo para o devedor. De forma alguma. E nem seria justo, eu acho que seria injusto conceder desconto para o devedor. Porque aquele que é pontual, ele não vai ter desconto. E aí o que deve, que atrasa, ele recebe desconto. Não é justo, né? Não seria justo. O justo é pagar em dia aquele valor sem juros, sem multas. Então é o ideal. Seria, né? E aí, muitas vezes, a política da instituição, no sentido de ajudar, é uma flexibilização desse pagamento. Né? Então, você pode flexibilizar o pagamento e aí você auxilia o devedor dentro do que cabe no bolso dele. Porém, ele está pagando exatamente o que seria devido naquela data, não com desconto e tudo mais, né? E sem os acréscimos contratuais. Se o devedor ele tem vontade de adimplir a sua dívida, mas ele não tem aquele dinheiro à vista, ele pode parcelar, não é mesmo? Assim, dependendo da política da empresa, pode conceder um parcelamento nesse valor integral que você citou, valor integral do débito, mas de forma parcelada, alguma outra forma, não é, doutora Cris? Então, Dani, existem diversas formas de você estruturar uma política, de você desenhar uma política. Geralmente a gente auxilia o cliente. Então tudo vai depender da cultura que eles têm, da forma, da visão que eles têm de mundo. Porque não adianta eu falar que eu faço uma cobrança humanizada e o credor não tem uma postura humanizada. Eu não consigo trabalhar uma cobrança humanizada se o credor não tem esse viés. Aí eu fico muito limitada. Então, o nosso métier nos propicia a trabalhar, inclusive, uma formação das empresas no sentido de ter um olhar diferenciado para isso. Então, muitas vezes a gente tem que levar esse conhecimento e mostrar, né? Mostrar para aquela empresa que existem outras formas, que a gente pode desenhar e ter a gente pode, inclusive, ter várias políticas dentro de uma única empresa. Se a pessoa está num contexto é de um jeito, se a pessoa está em outro contexto é de outro, a gente pode desenhar políticas e políticas
E eu tenho empresas que não aceitam negociação que não for pagamento à vista. E Olha aí só. eu não tenho outra saída. Então, quando a pessoa me procura, eu tenho que falar, olha, a forma de pagamento é à vista, é o valor principal acrescido de tudo à vista. Então, Sim. quem define os critérios é sempre o credor. Aqui, a Aline até comentou, ó, vai depender do planejamento financeiro do credor, o Eric do caixa da empresa, perfil do devedor, Sim, dentre outros. Então, cada caso é um caso mesmo, né? A gente não sim. consegue colocar tudo numa Não caixinha e pode dizer é fazer assim. receita de bolo, não. Aham. Mesmo porque se você faz uma receita de bolo, você copia alguém que está dando muito certo, mas é porque ele tem um caixa diferente do seu, ele tem já uma estrutura, uma política já bem delineada, ele já tem o pessoal treinado para fazer isso. Então, tudo vai depender da sua história. Sim. Isso não quer dizer que você não possa instituir também. Você pode, mas você sempre tem que fazer levando em consideração as suas particularidades e as particularidades dos seus devedores também. Claro, cada Que caso é muda um muito, caso. né? Totalmente, muda muito do tipo da empresa e daquela empresa mesmo, da política específica daquela empresa, né? E uma pergunta: quando há uma renegociação da dívida, o devedor, ele renegocia, e aí, ele continua sendo inadimplente ou ele já Ai, ótima passa, pergunta. ou ele não é As mais pessoas, inadimplente? E aí? as pessoas quando assinam com a gente os termos de negociação, né, termos de confissão de dívida, a primeira coisa que elas querem saber, que dia vai tirar os meus dados do Serasa, que dia vai tirar o protesto, e eu continuo devedora, doutora? É a primeira pergunta. Então, o que a gente responde? Dependendo, né, da política da empresa, tantos dias para tirar protesto, tantos dias para SPC, Serasa. Com o primeiro pagamento, geralmente, a gente faz a exclusão, né? Que é Aham. uma benesse para o devedor e também já existe também diretrizes do PROCON nesse sentido, né? Agora, a partir do momento que você renegociou a dívida, você vai parcelar essa dívida para pagar de forma estanque, um pouquinho por mês, você não pode ser tido como devedor. Se você estiver dentro daquele planejamento, pagou o primeiro mês, pagou o segundo mês, o terceiro mês, você não está devendo o terceiro mês, ele ainda não venceu. Então, você não pode ser tido como inadimplente. Essa é uma visão. Agora, se chegar o terceiro mês, dia 15 venceu, você não pagou, aí você é inadimplente de novo. Se não E aí, pagar, dependendo do termo de renegociação, a maioria a gente adianta, traz para o presente todas as parcelas. Então, ele não está inadimplente só da terceira parcela, ele está inadimplente do contrato como um todo. Então, de a todas maioria as. dos termos que Aham. a gente faz dessa forma para resguardar o credor, né? Sim, é o mais comum, né? A pessoa em É, contrato de financiamento também, de veículos, a maioria dos contratos são assim mesmo. A pessoa deixa de pagar, vence automaticamente quando é renegociação, né? Deixa de pagar isso. uma, as outras que estavam para frente, todas passam a vencer ali antes, né? Antecipa-se. E Salvo esse. Hum. salvo se o credor conceder uma renegociação da negociação, fazer um aditivo, que eu já tive alguns casos. Às vezes a pessoa perdeu o emprego ou passou hospitalizada por uma situação que ela não imaginava que ela fosse passar. E aí a gente já Uhum. teve uma série de situações que a gente conseguiu fazer um novo parcelamento considerando essa dificuldade que a pessoa vivenciou. Ótimo. Olha aí, é uma possibilidade. Voltou, né? E Voltou. se a gente, para a gente trazer essa nossa conversa para o âmbito condominial, os condomínios, o condômino agora, nesse período de pandemia, ele pode deixar de pagar a taxa, a cota condominial? Dani, logo que começou essa pandemia, algumas pessoas próximas que sabem que a gente trabalha com cobrança entrou em contato e perguntou: olha, eu já estou prevendo aqui que o meu ramo de atividade vai ficar difícil, meu condomínio é muito alto, eu posso não pagar? Aí a resposta é sempre no mesmo sentido. Taxas condominiais você não tem como deixar de pagar, porque o condomínio não parou. Os empregados do condomínio têm que receber. Os serviços essenciais estão sendo prestados.
né? O condomínio continuou na sua atividade normal, né? As Então, despesas estão ali, do mesmo a partir jeito. do momento que um deixar de pagar, os outros condôminos, eles vão ter que arcar, eles vão ter que suportar a inadimplência. E aí a gente volta para aquela questão da justiça. Se está pesado para um, imagina você ratear essa despesa entre os outros. Sim. Então, é muito importante que a gente mostre para as pessoas que não é porque a gente está vivenciando momentos difíceis que a gente vai deixar de adimplir todos os nossos contratos. A gente pode buscar renegociar com alguns credores, sim. Agora, condomínio, não tem como você renegociar. O que pode acontecer é o síndico buscar reduzir contrato, se houver a possibilidade, reduzir jornada de trabalho dos seus empregados para poder reduzir valores, mas isso vai depender da postura do síndico, né? E que esses contratos realmente sejam revistos, porque senão não tem porquê, não tem como reduzir taxas condominiais. Não tem de onde tirar, né? As despesas continuam, a energia continua, o pessoal da portaria, da administradora, todo mundo continua. Realmente é bem complicado. É possível reduzir, mas não é fácil, né? Só se tiver mesmo uma redução dos serviços de área de lazer, que não vai, que dá para suspender o contrato de trabalho dos funcionários responsáveis por aquela área. E o Eric até comentou aqui, ó, condômino é um devedor com perfil bom, garantido, por causa da obrigação própria ter rei, né? Então, mas aí a gente volta, mas aí a gente tem aquela questão também do devedor. O devedor, a gente sabe que quem paga o condomínio, legalmente falando, é o condômino, que é o proprietário. Mas vamos imaginar num imóvel que esteja locado. Nós tivemos várias situações. O condômino nos procurando para falar, olha, eu estou tendo inadimplência do principal, que é a locação, e ele não me pagou o condomínio. E o que eu faço? Eu vou pagar o condomínio por ele? Sim. Porque se o proprietário não paga o condomínio, essa bomba vai chegar. O imóvel responde pela dívida. Então, é importante que a gente faça esse alerta para as pessoas de que não é porque a gente está vivenciando um momento difícil que a gente tem que romper com todas as pessoas. Condomínio não tem como romper. Não tem como romper, as despesas continuam e não dá para não pagar, né? Não é uma dívida que você pode deixar. Ó, tem comentários aqui. Verdade, complicado. O Márcio, e as multas e juros? A Assembleia pode isentar nesse período de pandemia? A Assembleia, a pergunta dele já foi. Já foi boa, ele é muito bom, esse Márcio, né? Ele já nos ajuda com a resposta, né, professor? É importante a gente relembrar também para os síndicos que ele não pode sair dando desconto. A pessoa procura o síndico, olha, estou vivenciando, perdi emprego, estou com dificuldade, eu preciso pagar, mas eu não vou pagar com multa, com juros. Ele pode fazer essa benesse para o condômino? Ele não pode. Por quê? Porque ele vai estar fazendo, ele vai estar dando uma vantagem no chapéu do outro, que são os demais condôminos, né? Sim. Então, eu penso que para abatimento de qualquer valor, é o que o Márcio disse, só se tiver aprovado em assembleia, né? Porque aí o síndico está legitimado e mesmo assim ainda é um pouco complicado, né? Porque ele tem grande responsabilidade sobre o que ele está fazendo, né? Sim, mas aí ele ainda fica resguardado porque foi uma deliberação conjunta, né? Os próprios condôminos optaram por isso, para ver se consegue receber, para ver se consegue bancar. São as políticas já pensadas, né, Dani? Exatamente, são políticas. Você vê, o condomínio não é uma empresa, mas ela é uma pessoa que tem uma personificação e que tem que ter uma estrutura, uma retaguarda, um histórico, né? Então, eu penso que a gente, como profissional do direito, a gente tem que alertar o síndico da sua responsabilidade e, havendo essa determinação em assembleia, que isso também não seja levado a efeito para todos, porque se todo mundo resolver pagar as taxas condominiais fora do prazo de vencimento, o que vai acontecer com os pagamentos? Vão atrasar. Se você não tem uma garantidora de crédito condominial, como que você faz?
você vai começar a atrasar os seus fornecedores, os seus pagamentos. Então, é uma política que também tem que ser muito pensada e não pode ser algo discricionário, que todos achem que eles têm o direito de não pagar no dia, porque o condomínio precisa de uma provisão orçamentária, senão ele não tem como dar continuidade nos serviços essenciais, né? Sim. Olha, eu vi aqui o horário, nós temos 5 minutos, o tempo voou e assim, eu ainda queria ver com você se desse tempo de falar um pouquinho sobre as locações, né? O atraso agora, a inadimplência mesmo dos contratos de locação. Como que fica? Tem alguma facilidade agora nesse período? Nós vimos que tem estados que fizeram leis, né? Para a de escola, né? A questão de escola, de facilidade escolar. E agora de locação. Que você pode falar rapidinho para a gente um pouquinho de... Dani, de locação não existe uma lei que trata sobre esse assunto e muitas vezes as pessoas ligam para a gente e falam, olha, agora eu vou te pagar só 50%, ou fala para o devedor, para o credor, que o mês que vem é 50% na conta dele e tá tudo certo porque a lei me dá essa garantia. Aí você pergunta para a pessoa, que lei? Eu desconheço essa lei, eu não sei do que se trata. Então, muitas vezes as pessoas leem nas mídias sociais, que lei fala disso, que lei fala daquilo. Às vezes, a lei não é nem do seu estado, né? Então, é muito importante que as pessoas se resguardem. Então, quando a pessoa fala, olha, eu vou pagar só 50% porque a lei me garante, traga para mim a lei. Não existe essa lei, Dani. Então, hoje, como que a gente tem feito? A gente tem sentido muito. A ideia é sempre buscar o histórico dessa relação. Como que foi essa relação? Hoje, a pessoa, o locatário... Meu telefone tocando essa hora, gente. O locatário, ele tem um histórico de adimplência. Hoje, ele está pleiteando um desconto. Ele está adimplente? Então, o primeiro ponto que a gente vê... Antes do período da pandemia... às vezes a pessoa está buscando hoje uma redução de valores locatícios, só que ele não é um bom pagador. Ele tá devendo, às vezes, 2, 3, 4, 5 meses. Eu tive um caso de um cliente que o inquilino estava devendo há 9 meses. Falou, olha, não tem como eu negociar com o senhor daqui para frente, sendo que o senhor não me pagou daqui para trás. Vamos negociar o passado... Você estando dentro dos pagamentos, que é aquela questão que a gente mencionou agora há pouco, eles estando adimplente no parcelamento, aí a gente pode estruturar. Então, eu tive um caso, até comentei com você hoje, que eu fiz uma negociação assim, a gente negociou do inquilino pagar por semana, e ele estando adimplente semanalmente, no próximo vencimento, que é julho, o locador daria um desconto para ele. Então, todas as semanas estando pagas, ele terá o desconto no próximo mês. Faltando um pagamento só, ele vai pagar cheio. Então, foi uma forma, um mecanismo que nós encontramos, porque há um histórico de inadimplência. Esse credor já ia ingressar com uma ação de despejo. Logo, veio a questão da pandemia, ele ficou com receio, se valia a pena. Aí a gente buscou travar essa negociação. Então, o que a gente tem visto são negociações que dependem muito também da postura do credor, que é o locador. Não existe nada concreto, nada que a lei obrigue, não existe juiz, porque agora os juízes decidem. Não, cada juiz está julgando de uma forma. E cada caso é um caso também, cada situação, como você trouxe aí, o histórico desse devedor, como é que era, né? Ele pagava, ele era adimplente, ele demonstrava boa vontade para resolver. Olha, eu tenho trocado muita informação, com o nosso amigo Luiz Arcângelo, e a gente está muito alinhado nesse sentido, né? A negociação é caso a caso. A gente prestigia a negociação em detrimento do Poder Judiciário, logicamente, e não há uma resposta do Poder Judiciário que atenda todo mundo. Dani, eu acho que vai acabar nosso tempo e a gente vai ter que fazer uma outra live.
Eu também acho. Vamos marcar. Depois a gente marca outra pra gente continuar. A gente nem conseguiu falar de todos os assuntos que a gente se propôs. Olha, eu agradeço muito você estar aqui conosco hoje. Agradeço todo mundo que está aqui também até agora. Foi um Eu enorme também prazer agradeço. conversar com você.